Gente, já tá tão fácil falar da perda, mas hoje tá puxado. Esse primeiro, a minha convidada sou eu mesma. Eu me senti sozinha, não vista, não respeitada. Acho que concluiu, né? Dá pra juntar os pedacinhos e fazer uma coisa. Bora, mulher. Somos mulheres. 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 Somos rio, somos rito, somos riso, Somos caminho. somos sorte, somos vida, somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Rito de passagem é um momento em que trazemos para o consciente a transição que estamos enfrentando. Nas tradições indígenas dos Guaranis, passando pela comunidade da Gara de Burkina Faso, chegando até mesmo no processo de antigas religiões da China e do Japão, toda a sociedade possui seus ritos de passagem. Fossem eles de natureza celebrativa, como em nascimentos ou casamentos, fossem eles de encerramento, como na morte ou na despedida de algum membro, e até mesmo para marcar a passagem do tempo, como a menarca ou a chegada de uma determinada idade ou a celebração das estações. Mesmo quem pensa que nunca participou de um rito de passagem, lembre-se, festas de aniversário são ritos de passagem. As velas, a comida, a troca de presentes surgiram como práticas espirituais para abençoar e proteger o aniversariante. Inicialmente, essas festas eram apenas para deuses e faraós, porém, foram se tornando uma prática familiar com o passar do tempo. Durante a vida, existem momentos onde vivenciamos profundas transições, transformações que, mesmo quando desejadas, viram a existência de cabeça para baixo. E são nesses momentos de travessia e tormenta que os ritos de passagem se tornam poderosas ferramentas para a assimilação e integração daquilo que nos acontece. E embora estejamos imersas numa sociedade que nos ensinou a separar mente, coração e corpo, é hora de resgatarmos os nossos saberes ancestrais. Em agosto de 2020, eu fiz uma transição da minha carreira. Era um momento em que eu estava me reposicionando e firmando novos compromissos com aquilo que eu queria a partir daquele momento. E foi ali que eu decidi criar a live Rito de Passagem, um momento para ritualizarmos essa transição na presença de almas amigas e queridas que já vinham nessa caminhada comigo. A live durou mais de 4 horas e quando terminou, eu sabia que o rito de passagem precisava continuar, mas eu ainda não sabia nem como, nem quando, nem de que forma. A vontade de fazer um podcast já existia dentro de mim e eu deixei que ela crescesse até o momento de estar preparada para dar esse próximo passo. E é por isso que nós estamos aqui. A cada 15 dias, receberemos uma nova convidada, que nos contará sobre suas transformações, seus ritos e seus aprendizados diante dos atravessamentos da vida. E é para inaugurarmos essa jornada que eu me coloco aqui, de mente, alma e coração abertos para lhes contar alguns dos meus ritos, das minhas histórias. Pois se eu vou convidar alguma pessoa para fazer essa travessia, eu mesmo preciso atravessar este mar com vocês. Seja bem-vinda ao podcast Rito de Passagem. Em minha certidão de nascimento, a minha história começa em 1984, no bairro de Piedade do Rio de Janeiro. Porém, a gente sabe que as nossas histórias começam muito antes do que o momento em que nascemos. Existe o momento da concepção e, antes disso, toda a história de nossos pais e de nossos ancestrais que nos fizeram chegar até aqui. Então, hoje,
eu posso dizer para você que eu sou Clarissa Guelves, filha de Penha e Jorge, irmã de Leonardo, Carol e Renê, tia de Maria e João e mãe do anjo Lucas. A minha história começa com a história de muitos ancestrais. Imigrantes europeus, africanos que foram escravizados, indígenas brasileiros, todos eles fazem parte do meu sangue, todos eles constroem a pessoa que eu sou. Mas, se eu preciso te falar de um rito de passagem especial, eu prefiro começar pelo meu nascimento, pois na noite do dia 12 de março de 1984, eu pensava que queria existir nesse planeta, mas durante o parto, simplesmente desisti. Era a primeira gestação de minha mãe e tudo estava correndo como planejado. Um casal recém-casado indo para o hospital após as primeiras contrações. Meu pai estava muito nervoso, segundo o que minha mãe me conta. E ela estava com aquela alegria de quem sabe que em breve terá sua filha nos braços, mas ao mesmo tempo com todo o medo que isso pode trazer para a vida de uma mulher. Ela foi para a sala de parto e lá, após começar o trabalho, eu simplesmente desisti. Nenhuma contração acontecia, nada parecia se mover. E nesse momento, minha mãe tomou as rédeas do meu destino e fez toda a força necessária, por ela, por mim e por nós. Quando eu nasci, quis o destino que não tivéssemos oxigênio na sala de parto. E, ao mesmo tempo, nenhum homem estava presente no hospital naquele momento, além do meu pai. Então, as médicas solicitaram que ele fosse até o outro andar e trouxesse a garrafa de oxigênio. Ele fez isso na maior velocidade que conseguia. E até hoje, quando ele me conta essa história, ele fala do momento que ele estava quase desistindo, olhou para uma janela e viu uma estrelinha brilhando. Foi ali que ele soube que tudo ficaria bem. Então ele conseguiu trazer essa garrafa de oxigênio até a sala de parto e no fim tudo ficou bem. Segundo ele, eu era uma bebê muito feinha, com cara de joelho. Segundo a minha mãe, eu era a criança mais bonita de todo o universo. Mas ambos concordam que no dia seguinte, rosadinha, de banho tomado, eu estava muito mais bonitinha. Como se a minha quase desistência de estar nesse plano não fosse suficiente, naquela época as maternidades não tinham nenhum tipo de grande tecnologia. Os bebês eram classificados por nomes em pulseirinhas. E nesse dia, haviam 2 mães com o mesmo nome. Por isso, depois de ser levada para ser pesada, medicada e examinada, quando eu voltei, não voltei para os braços de minha mãe. Eu fui entregue para uma outra família e um menininho foi entregue para minha mãe. As enfermeiras não estavam acreditando quando a minha mãe dizia que aquele bebê não era a filha dela. Ela começou a gritar desesperada. E pensando que isso fosse uma reação do próprio parto, as enfermeiras não a levaram a sério. Foi necessário que minha tia Graça, com esse nome abençoado, intervisse, gritando, brigando, xingando, como é bem característico de minha família nos momentos de crise, para que nós pudéssemos entender o que aconteceu. Com a graça de todos os deuses e a minha tia, ao abrir a fralda, elas puderam perceber que era um menino. Um menino em relação ao sexo biológico. Nesse momento, ninguém sabe qual é a sua identidade de gênero. Mas foi por isso que elas conseguiram entender que realmente havia sido feita uma troca. Então, fizeram novamente a troca para que eu pudesse voltar para o colo de minha mãe e para o seio de minha família. Se isso não é chegar nesse mundo com aventura, eu não sei mais o que pode ser. Em seu livro Recebendo o Espírito,
A filósofa de Burkina Faso, da tribo dos Dagara, Sobunfu Somé, nos explica que o momento do nascimento é um verdadeiro rito de passagem e, por isso, precisa de todo o apoio da comunidade, da família, da ancestralidade e também da espiritualidade. Neste livro, ela nos ensina que dar um nome é um ritual, a vinculação do bebê com a mãe é um ritual, o pertencimento deste bebê com sua família também é um ritual. E é por isso que eu começo a minha história falando de como eu nasci, pois a minha chegada marca inúmeros rituais que fazem com que essa travessia, esse atravessamento de um espírito para a vida na matéria se torne ainda mais simples. Meu pai me abençoou com o ar. Minha mãe me abençoou com o esforço e a luta para que eu pudesse existir. E minha tia me abençoou com sua voz, lutando por mim para que eu pudesse estar verdadeiramente com a minha família. Num único momento, 3 ritos aconteceram. Além de todos os outros, os momentos de celebração, os presentes, as rezas e tudo mais que cerca a chegada de um bebê. Infelizmente, nós sabemos que essa não é a história de muitas pessoas. Muitos bebês chegam em situações de conflito, em momentos em que aquela mãe não tem apoio para dar a seu filho o que é necessário. Há outros momentos em que essas crianças são fruto de violência e é difícil para que qualquer família possa abrigá-la ou possa acessá-la. Porém, também nós podemos reescrever a história de nosso nascimento através dos vínculos que fazemos pela vida. E esse rito, o rito de passagem do nascimento, é um rito que nós podemos acessar não apenas quando nascemos, mas a qualquer momento da nossa existência. Nós podemos voltar atrás, imaginar essa cena e sermos nós, adultos, quem damos as boas-vindas à criança que um dia fomos. Pois isso começa a fazer com que tudo dentro de nós se mova de uma forma mais amorosa e mais bonita. É claro que nem sempre faremos isso sozinhos. Às vezes precisamos da ajuda de terapeutas, da nossa comunidade, da nova família que criamos. Para muitas pessoas, o momento em que se tornam pais e mães é um grande momento de resgate do seu próprio nascimento e da sua própria história. Qual é o seu rito de passagem em relação ao seu nascimento? E como você de hoje pode apoiar a criança que você era ao chegar neste mundo? A minha vida, assim como a vida de todos vocês que estão me escutando, teve muitas alegrias, muitos desafios, muitas perdas, muitos afetos, muitos momentos de dúvida e muitos momentos de celebração. Não é porque eu sou terapeuta que isso me faça menos humana que qualquer outra pessoa. Porém, no ano de 2017, eu enfrentei aquilo que considero até hoje o maior dos portais e também a maior dor que eu poderia sentir. Eu estava num relacionamento conturbado e dentro dessa relação engravidei. Durante muitos anos da minha vida, a qualquer um que me perguntasse qual era o meu maior sonho, eu diria sem titubear: ser mãe, adotando uma criança e tendo 2 filhos na minha barriga. Esse era o sonho de uma Clarissa menina, de uma Clarissa adolescente e até mesmo de uma Clarissa jovem adulta. Porém, com o passar dos anos e outras experiências, esse sonho foi encontrando outro lugar de existir. Quando engravidei, eu não sabia se realmente queria ter um filho. Diante da surpresa, aquela nova aventura me pareceu a retomada daqueles sonhos antigos. Então a abracei com todo o meu ser e com toda a minha vontade. Eu estava longe de casa quando descobri que estava grávida. Em uma viagem de trabalho, cuidando de outras pessoas, essa notícia veio como um abraço do universo, uma resposta para tudo que eu estava fazendo. 2 dias depois da notícia da gravidez,
eu tive um sangramento. Fui atendida num hospital público, onde a primeira frase que eu ouvi foi: acontece, muitas mulheres perdem seus bebês na primeira gestação. Não fique esperançosa. Estando longe de minha família, de minha rede de apoio, ouvir essa frase foi como receber não apenas um balde de água fria na cabeça, mas uma grande pedrada em cima dos sonhos que eu estava recomeçando a cultivar. Eu me senti sozinha, não vista, não respeitada, me senti completamente sem chão nesse momento. E é dessa forma que muitas mulheres se sentem quando passam por uma perda gestacional. Muitas vezes elas encontram equipes médicas que não cuidam delas como deveriam ser cuidadas. Outras vezes elas não têm o apoio de seus familiares e de seus amigos, por qualquer motivo que seja. E num momento tão importante, nos sentimos sozinhas, como nunca nos sentimos antes durante a vida. Era assim que eu estava. E foi assim que, um dia após o outro, fui tecendo minha conexão com o pequeno Lucas. Esse nome me veio durante uma meditação e eu conversava com o bebê todos os dias, mesmo estando apenas no início e mesmo sabendo que a perda poderia acontecer. Eu contava histórias para ele, meus familiares foram sabendo aos poucos dessa notícia e se juntando a esse grupo de pessoas que faziam com que essa travessia ficasse mais fácil. Depois de um tempo, voltei ao Rio de Janeiro e já na companhia das pessoas que faziam parte de minha rede de apoio, a vida parecia voltar ao normal. Um novo médico começava a me assistir, uma nova equipe estava cuidando de mim e eu me sentia mais tranquila, um pouco melhor, mas aquela frase não me saía da cabeça. Não tenha esperança. Não fique esperançosa. Quem é que pode dizer isso para uma outra pessoa? Quem é que tem o direito de tentar tirar a esperança? Logo ela, tão importante para qualquer travessia. Mesmo com todos os meus recursos terapêuticos, com todos os trabalhos que eu tinha feito até ali, a minha inexperiência e essa frase ficavam me torturando internamente. Até um dia em que aquilo realmente aconteceu. Eu comecei a ter um sangramento que não parava e quando fui até o médico, ele me disse que eu realmente estava passando por uma perda gestacional. Como era um médico muito conectado com as forças da natureza, com um olhar para a ancestralidade, ele me orientou a tentar fazer esse processo da forma mais natural possível e vivenciar essa travessia, com apoio se precisasse de um remédio para as minhas dores, mas em casa, junto aos meus, gestando e parindo a morte. Algum tempo depois dessa perda, eu sentia como se uma grande tomada da vida tivesse sido desconectada. Coisas que faziam sentido antes não faziam mais sentido algum. E isso incluía o relacionamento que eu tinha, o lugar onde eu morava e até mesmo a minha conexão com os meus familiares. De repente, aquele luto de uma gestação estava se tornando o luto não vivido de uma vida inteira, de todos os desafios que eu havia enfrentado até ali, de um casamento de anos antes que havia acabado, de quase perder familiares para as adicções e para a drogadição, das muitas vezes que eu tentei fazer cursos e formações que não tinham nada a ver comigo e de todos os sonhos que eu precisei deixar para trás. Eu encarava o vazio e o vazio me olhava nos olhos. Porém, havia uma fagulha, um algo de diferente naquilo tudo. Naquele momento, eu entendi de uma vez por todas que a vida teria que ser no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira. E foi ali que eu escolhi, conscientemente, lamber todas as minhas feridas e me dar o tempo necessário para realmente curá-las. Eu aluguei um apartamento para morar sozinha
e me distanciei da maioria das pessoas que eu conhecia. Deixei ficar perto somente aquelas que demonstraram respeito pelo meu momento. Porque, infelizmente, e se você é uma mulher que já perdeu um bebê, você sabe disso, na sociedade brasileira, as mulheres não têm direito ao luto do filho não nascido. As pessoas vão dizer para você, vai passar, você é jovem, amanhã você engravida outra vez. Como se qualquer outra criança fosse um substituto para aquele bebê que se perdeu. E foi exatamente para me afastar desse tipo de pensamento que eu escolhi fazer esse retiro, que duraria o tempo que fosse necessário. Eu me aprofundei em todas as minhas tristezas. Eu raspei o meu cabelo. Eu deixei que essa outra Clarissa, selvagem, indignada, entristecida, machucada, pudesse existir. E mais uma vez, eu só deixei ficar perto quem eu sabia que respeitava aquela ferida. 2017 até 2018 foi o ano mais difícil que eu enfrentei. E não apenas por conta da perda gestacional, mas porque pela primeira vez eu estava encarando os meus próprios demônios, de frente, peito aberto, nua, inteira. Mas foi ali, nesse ano, que se tornou o meu grande rito de passagem, que eu descobri algumas coisas muito importantes. E a primeira delas eu partilho contigo. Se eu era capaz de encarar tanta dor, eu também era capaz de fazer qualquer jornada para ir em busca da minha felicidade. Nada mais seria capaz de me assustar a ponto de me paralisar. E foi nesse ritual de morte que eu me vi renascendo. Então, se você nesse momento está passando por isso, ou se você não teve tempo de lamber as suas feridas por conta das suas perdas do passado, se lembre, você tem direito a fazer isso, quando e como você puder. E você pode, sim, ficar apenas ao lado das pessoas que te abraçam e te respeitam para fazer esse processo. Você não precisa fingir um sorriso quando você está triste. Você não precisa se disponibilizar para o outro quando você não tem nem para si mesmo. Eu sei que te dizem exatamente o contrário, que você tem que ser forte, que você tem que ser excelente, que você tem que ser incrível. E é claro que você pode e será todas essas coisas. Mas se esse é o seu momento de dor, lamba as suas feridas. Porque é a partir dessa experiência que a sua melhor versão vai surgir. E para quem já atravessou esse rio, eu digo, acenando daqui, é possível e ao mesmo tempo é incrível. E depois desse ano inteiro morando no fundo do poço e fazendo do fundo do poço o melhor lugar que eu poderia estar, eu comecei a minha escalada para essa nova vida, para a minha reinauguração. Primeiro, me mudei para Porto Alegre e lá conheci mulheres incríveis que fizeram com que a minha maneira de enxergar a vida mudasse, que fizeram com que eu voltasse a celebrar a alegria de estar entre amigas, entre almas que ressoavam com a minha. Encontrei pessoas maravilhosas, desde a querida Michele, pessoa com quem eu dividi um apartamento, passando pela Bruna, pela Gisela e tantas outras que talvez eu fosse injusta em tentar dizer o nome, pois todas as mulheres que passaram pela minha vida quando eu estava em Porto Alegre foram importantes para mim. Queridas, um beijo para vocês e muita saudade. Mas foi em Porto Alegre que eu entendi que já não era mais sobre o Brasil, já não era mais sobre aquele espaço. Existia um mundo inteiro de possibilidades. E a minha origem determinava que o meu futuro deveria ser construir uma casa em cima da casa de minha mãe, pois foi com muito esforço que ela e meu pai conseguiram a casa própria.
Na história dos meus ancestrais, isso tudo era muito recente. Minha mãe foi a primeira pessoa a se formar na faculdade na família dela, assim como meu pai foi um de seus primeiros em sua família. E ambos vieram de origens muito simples e de muita pobreza, construindo tudo o que tiveram com o suor sagrado de seus corpos. Mas eu não queria isso. Essa era a história deles. E a história de nossos pais é nosso ponto de partida, mas não é o nosso ponto de chegada. Eu queria escrever o meu próprio destino. E além do sonho da maternidade, existia um outro sonho. E esse sempre permaneceu comigo. O sonho de uma Clarissa que se via dentro de aviões, visitando outras culturas, falando novos idiomas e se permitindo novas experiências de vida. Sabe aquela pergunta que sempre aparece no Instagram, no Facebook, e que diz: a sua criança se orgulharia da pessoa que você se tornou? Ah, com certeza a pequena Clarissa se orgulha de quem eu me tornei, pois foi a mudança para Porto Alegre e esse movimento de estar longe do meu lugar de nascimento que me fez ver que morar fora era uma verdadeira opção para mim. Então, depois de um ano de estadia mágica em Porto Alegre, eu fiz as malas e embarquei para Portugal. Era a primeira vez que eu estava saindo do continente, era a primeira vez que eu estaria num lugar completamente diferente e, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação plena de que não havia outra coisa a fazer senão essa viagem. Eu dizia, eu vou lá só para ver como são as coisas, ou eu vou lá para saber como eu me sinto. E as pessoas que me conheciam já respondiam, você não vai voltar, Clarissa. Tenho certeza que você vai se achar. Você é do mundo, você não é daqui. E às vezes acontece do olhar do outro perceber e validar algo em nós que nós não temos consciência, ou principalmente que nós não temos autorização interna para sentir. Depois de tanta luta e um processo tão intenso vivenciado pela minha família, tudo que a gente tinha deveria ser suficiente para a minha felicidade. Mas não era. E como eu já disse antes, a perda do meu filho fez com que eu entendesse que qualquer desafio é possível, se você está pronta a se cuidar e a olhar para o lado mais difícil, você também está pronta para viver a melhor parte da vida. Ao chegar em Portugal, que foi o ponto de partida, eu pude viver vários sonhos num só. Estudei na Alemanha, ouvindo todas as pessoas falando em inglês, coisa que eu nunca achei que seria possível. Visitei Luxemburgo, visitei a Bélgica, um lugar pelo qual me apaixonei e, de um jeito torto, acabei morando lá, o que também foi um desejo de meu coração. No fim de tudo, voltei e finquei raízes em Portugal. Mas as minhas raízes são daquelas que gostam de voar. Então, sempre que necessário, eu levanto o acampamento e parto para o meu novo destino. Não pense você que realizar um sonho foi assim tão simples. Pandemia, perdas, lutos, todos os dias dar apoio a várias pessoas que estavam enfrentando o pior de todos os tempos. E ainda assim, manter acesa a esperança. Porque hoje eu já não acredito mais em quem me diz que eu não posso esperar, que eu não posso manter meu voto de confiança no futuro. Mesmo diante desses tempos tenebrosos, esse, para mim, é o maior rito em relação à celebração de quem me tornei. Continuar acreditando que é possível, que nós podemos atravessar as trevas e chegar no nosso momento mais luminoso. E esse rito de passagem foi o meu rito de renascimento. Eu nasci, eu morri e agora, eis aqui, a nova Clarissa, em sua nova versão, aos 38 anos, esperançando na vida, mesmo com tudo, apesar e todavia, mantendo acesa a chama da esperança.
Ciranda das Mulheres Sábias é um dos meus livros favoritos e ele foi escrito pela minha xará, doutora Clarissa Píncola Estés. Logo no início, ela diz o seguinte: vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas, e o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui, sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui a sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Aqui a sua alma está a salvo. E é com essas palavras que eu te pergunto: ao ouvir sobre a minha partilha, você consegue se localizar na sua própria história? Neste momento você está vivendo nascimento, morte ou renascimento? Qual rito faz sentido para você agora? Quem são as pessoas que apoiam e celebram o seu momento de vida? Com quem você pode contar naquilo que você está vivenciando hoje? Todas as minhas histórias só foram possíveis por conta dos encontros que tive. Da fé em mim mesma, é claro, mas também da fé que todas as outras pessoas depositaram em mim, estivesse eu no meu melhor ou no meu pior momento. Quem são as suas pessoas? Você consegue se conectar com elas? Mesmo que você não saiba quem são, eu quero lhe dizer que há um grupo de almas muito conectado a você, que observa tudo o que você faz e abençoa cada passo da sua estrada. E eles são os seus ancestrais. E em todos os ritos, a sua ancestralidade celebra contigo. E é por isso que eu te convido agora, nesse momento da nossa conversa. Que tal se nós fecharmos os nossos olhos só um pouco e voltarmos exatamente para esse ponto onde você percebe histórias inacabadas, lutos não vividos, ou algo que você ainda precisa se apropriar, integrar e não conseguiu. E se a sua versão de hoje for visitar essa pessoa que você foi no passado, junto de todos os seus ancestrais que caminham contigo, que sustentam e suportam a sua estrada, e você pudesse ver ali que você não estava sozinha e que você continua não estando sozinha. Se veja nesse momento, abrace a sua versão do passado, perceba o círculo que se forma da força ancestral e acolha o choro, o riso, todas as emoções, suas e de sua versão anterior. Sussurre para ela: você não está sozinha, nós estamos aqui. Na morte, na vida e nos renascimentos. Nós testemunhamos os seus ritos de passagem. Abrace quem você foi e perceba toda essa imagem se integrando ao seu corpo, a quem você é, até que você retorna para cá, inteira, acompanhada e segura. Será uma honra caminhar contigo nessa jornada. Reverberou aí? Então compartilha nas suas redes sociais. E claro, lembra de me marcar, @ClarissaGuelves e @ritodepassagem.podcast. Me siga por lá para que você possa conhecer mais da minha atuação enquanto terapeuta e formadora. Dedico esse podcast a toda a minha família e agradeço a Ananda Torres, que produziu, deu vida, cantou e engrandeceu ainda mais a minha história. Nos vemos em breve.